O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo ficará sob sua égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Quem disse isso foi Santo Agostinho. E essa instrução dos Espíritos, essa instrução de Santo Agostinho, está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o trecho que a gente vai estudar essa semana. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 18 e 19, que é uma instrução dos Espíritos, o bem e o mal sofrer, o mal e o remédio. O que Santo Agostinho nos traz aqui nessa instrução é que todo aquele que compreende que as suas dores, as vicissitudes desse mundo que nós estamos encarnados, os obstáculos, as dificuldades que a gente passa todos os dias, aquele que compreende que isso não é um castigo, não é algo que acontece ao acaso, mas sim são oportunidades que Deus nos dá para o nosso desenvolvimento, aquele que tem fé em Deus, que tem fé no Cristo, sofre menos. E não porque suas dores são menores, mas porque ele já entendeu que essas dores, esses obstáculos, são o caminho da sua evolução. É importante que a gente sempre entenda que como nos portamos frente à dor é que determina a velocidade da nossa evolução. Porque a dor vai ser a mesma, a gente aceitando ou não. Uma dor física, uma doença, uma perda, uma decepção, ela não vai ser menor ou maior se eu aceitar ou não. Ah, eu não aceito o que está acontecendo. Não vai mudar a situação. Não vai diminuir a dor. Agora, ao passo que se esse obstáculo, essa dor, eu enfrento com resignação, eu aceito o que está acontecendo como uma lição, ao invés de me revoltar, com certeza eu vou vibrar mais leve. Vai se aproximar de mim espíritos e pessoas encarnadas que podem me ajudar. A revolta não ajuda ninguém. Só traz pra gente desequilíbrio. E isso serve para a dor do outro. Como nos portamos frente à dor dos outros é que determina a velocidade da nossa evolução. Quando eu vejo alguém sofrendo, como eu opto por me comportar? Eu sou empático? Eu me identifico com a dor do outro, desse irmão, dessa irmã que está sofrendo? Eu procuro olhar a dor dele a partir do ponto de vista dele? Ou eu opto apenas por julgar? Porque quando eu sou empático, eu preciso mobilizar dentro de mim ferramentas para ajudar o outro. E quando eu mobilizo essas ferramentas dentro de mim, ou seja, esses sentimentos, eu estou contribuindo para a minha evolução. Se eu opto por julgar, se eu opto apenas por comparar o problema do outro com o meu, e ainda a gente fala assim, né? Não, mas se fosse eu já tinha resolvido. Por que isso é tão simples? Por que ele não resolve? Porque sob o ponto de vista dele não é. Talvez o meu seja. E talvez problemas que eu tenha sejam muito simples de serem resolvidos pelo outro, não por mim. Quando a gente está no problema,
é muito difícil. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. A fé no futuro. A fé na vida futura. Quando eu digo a fé no futuro, eu não estou falando apenas de quando a gente desencarnar. Eu estou falando da fé no futuro durante essa encarnação, nos anos subsequentes. Entender que hoje é só um dia e que a nossa vida vai melhorar, a nossa vibração vai melhorar, a gente vai ter dias melhores. E também da fé no futuro, na vida futura, que as coisas não se resumem só ao que está acontecendo aqui. O que é o dia de hoje, perto de toda a eternidade? O que é o dia de hoje, perto de repente, das décadas que a gente tem ainda só nessa encarnação? E o fato da gente ficar se lamentando não vai ajudar. Muito pelo contrário, faz com que a gente raciocine menos. Quando desencarnados, quando pairávamos no espaço em outros planos, nós escolhemos as nossas provas, porque nós julgávamos que éramos bastante fortes para suportá-las. Então por que agora a gente fica se murmurando? Percebam, se a nossa encarnação ela não foi compulsória, ou seja, a gente não teve muita escolha, teve que vir nessa condição porque os nossos mentores, os nossos espíritos amigos entenderam que essa era a melhor forma para que a gente evoluísse ou para que a gente se curasse de algumas coisas que sozinhos a gente não conseguiu dar conta ainda. Mas percebam, se a gente já entendeu que se a encarnação não foi compulsória, a gente teve participação na escolha do que está acontecendo conosco hoje, porque lá com a mente mais aberta e olhando de forma mais plural para nossas outras existências, a gente entendeu que tem pontinhos de evolução, pontinhos a serem melhorados que a gente precisa dessas provas agora para passá-los, para desafiar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a nossa falta de empatia, a nossa intolerância para com as situações. É importante que a gente entenda que nós escolhemos o bem e o mal sofrer. Nós escolhemos como nos portamos frente às situações. Quase tudo na nossa vida aqui de encarnados foge ao nosso controle. A gente só tem controle sobre nós mesmos. O resto tá tudo fora do nosso controle. Agora, se a gente tem controle em relação a nós mesmos, eu escolho como eu me porto frente às situações. Eu escolho como eu me porto frente às dificuldades. E isso faz toda a diferença. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Quem disse foi Lacordaire nessa instrução dos espíritos que a gente vai estudar. Então, meus amigos e minhas amigas, entender que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. E a dificuldade que a gente passa agora nada mais é do que aquelas provinhas que a gente precisa fazer, como na época do colégio, né? Para que a gente evolua, dê um passo a mais na nossa evolução moral e espiritual. Esse foi o Esquenta de segunda. Eu espero que vocês tenham gostado. São as primeiras reflexões da semana e eu aguardo todos vocês na nossa live do Evangelho no Lar, que acontece todas as quartas-feiras às 20 horas, onde a gente vai estudar tudo isso que eu acabei de falar,
aprofundando mais e com outras reflexões. Item 18 e 19 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Até quarta-feira, fiquem todos com Deus e até lá.